pessoal, então vamos dar continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 3 e agora para a parte 3 sobre mediação, sobre o funcionamento da mediação. E na última aula nós tratamos sobre a mediação extrajudicial, então quais seriam os seus procedimentos, as suas polêmicas, o seu funcionamento em si. E eu deixei para essa aula especificamente mais um ponto interessante sobre a mediação que precisamos discutir, que é a questão da mediação possibilitada e exercitada pelos serviços notariais e de registro disponíveis no Brasil, ou seja, a mediação sendo aí realizada pelos cartórios extrajudiciais. E essa possibilidade dos cartórios extrajudiciais realizarem a mediação está prevista no provimento número 67 da Corregedoria Nacional de Justiça, ou seja, do CNJ. Tá? Então, provimento número 67 de 2018 do CNJ. E que, então, trouxe algumas regras bastante interessantes acerca aí da possibilidade desses cartórios extrajudiciais realizarem o procedimento de mediação. Já ressalto para vocês de antemão que não tem muitas coisas aqui, muitas questões que são polêmicas em si, né? Uma primeira delas, que talvez poderíamos levantar aqui, é a questão de um provimento estabelecer regras próprias para o funcionamento da mediação. E que talvez isso não teria amparo legal e talvez aí constitucional, né? E que na verdade toda essa regulamentação deveria ter sido feita por lei, né? E não por meio de um provimento. Acontece que, ainda que haja esse argumento, o CNJ ele acabou se baseando não só nas competências dadas ao Poder Judiciário, né, conforme o artigo 103 da Constituição e 103b também da Constituição, né, também a questão que é dado ao Poder Judiciário um poder fiscalizatório acerca dos serviços notariais e de registro, também previsto no artigo 236, parágrafo 1º da Constituição, né? Além disso, nós poderíamos aí levantar que os próprios cartórios extrajudiciais devem obedecer às regras estabelecidas pelo Poder Judiciário, isso conforme a Lei 8.935 de 94, que trata aí da regulamentação administrativa dos cartórios e do seu funcionamento, né? E aí também aí em razão do próprio Código de Processo Civil, que ele vai trazer aí todo esse arcabouço teórico, né, e legislativo em favor de conciliação, em favor de uma mediação, ou seja, em favor aí de meios consensuais extrajudiciais para a solução do litígio. E que por esse movimento também estaria fundamentado todos esses esforços feitos, inclusive aí pelo CNJ, no nosso caso específico, para a realização e a formatação dessa maneira aí, desse modo de se realizar a mediação, tá? Então, veja que, embora seja uma discussão interessante, a meu ver, e de muitos autores que trabalham com o tema, essa é uma questão aí superada, tá bom? O que temos de interessante, talvez, aí para falar sobre esse provimento do CNJ? A primeira questão importante e interessante, que não é exclusiva aí do CNJ, é acerca do artigo 10º e 11º do provimento número 67. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Que o artigo 10º e o artigo 11º, eles vão trazer aí a questão das partes. Quem pode participar dessa mediação e da conciliação dentro dos cartórios. E daí vai falar que é possível que seja pessoa natural, que seja pessoa jurídica, que seja ente despersonalizado, né? E que então todos esses que têm capacidade postulatória, portanto, estariam abarcados. Mas aí nós temos o artigo 10º, parágrafo 1º, que diz o seguinte:
a pessoa natural poderá ser representada por procurador devidamente constituído, mediante instrumento público ou particular, com poderes para transigir e com firma reconhecida. Veja, esse parágrafo primeiro está dando a entender que, tanto no caso da mediação quanto da conciliação, você poderia se fazer representar por um procurador. Só que veja, aí nós temos uma dificuldade prática interessante. Porque se a mediação tem o condão de reaproximação das partes, ou pelo menos reestabelecer um vínculo entre as partes, como que eu vou admitir que um representante dela participe da mediação? E mais, que esse representante, ele construa a solução que seja interessante para ambas as partes. Me parece aí que o representante teria que ter orientações prévias para o funcionamento dessa mediação com a sua participação. O que soa estranho. Por quê? Porque a mediação justamente é o momento em que as partes devem se comunicar. E como que isso vai ser feito por meio de um representante? Logo, me parece que é muito mais correto falar aí que essa ideia de representação funciona exclusivamente para o caso de conciliação e não para o caso de mediação. Que na conciliação faz mais sentido. Você tem um representante que você dá poderes para ele transigir e você então coloca um limite, um piso e um teto para o quanto que ele pode negociar com a parte contrária conforme as propostas. E daí parece fazer mais sentido. De qualquer maneira, ainda assim, nós temos a previsão de possibilidade de uso de representante, tanto para a mediação quanto para a conciliação. Tá? E veja que isso não é exclusivo, não é simplesmente uma previsão específica aí do provimento do CNJ. Porque se vocês olharem o Código de Processo Civil, olha aí na sua tela, o Código de Processo Civil, no artigo 334, em seu parágrafo 10º, vai dizer que a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. E o artigo 334 fala justamente da audiência aqui judicial de conciliação ou de mediação, que nós já vamos estudar em breve. Tá? Então parece que, pelo menos nesse ponto, o provimento do CNJ acabou seguindo a orientação do Código de Processo Civil. Tá? Muito bem. Além disso, sobre qual objeto esses serviços notariais e de registro podem aí, então, realizar os procedimentos de mediação. E aqui isso está definido no artigo 12 do provimento número 67, tá? E que, como está aí na tela para vocês, que eu vou colocar aí, olha só, o artigo 12 vai dizer que o objeto pode ser tanto direitos disponíveis e os indisponíveis que admitam transação. Nada de diferente daquilo que nós já trabalhamos nas aulas passadas. E que pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Também nada de diferente. A diferença interessante que nós temos aqui é o parágrafo 1º, que vai dizer que a conciliação e a mediação, que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser homologadas em juízo. Ou seja, aqui, no caso de direitos indisponíveis, mas transigíveis, a discussão não se esgota na mediação, mas deve ser aí levada para juízo, para homologação, ou seja, para o juiz verificar os termos do acordo desses direitos indisponíveis e ele, então, dizer que concorda e que, então, ele deve produzir efeito esse acordo ou não. Que o caso de homologação é isso, é o juiz verificar os termos do acordo e confirmar se ele deve produzir efeitos ou não, tá bom? Ok, gente? Então, veja que essas regras aí são interessantes e são importantes aí
para que nós saibamos o seu funcionamento. E lembre o seguinte, que mesmo tendo no provimento número 67 aí, essa previsão de levar para homologação em juízo, como nós vimos também em aulas passadas, né, a lei de mediação também fala isso no artigo 3º, parágrafo 2º. Olha aí, o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Que aqui ele coloca esse requisito a mais da oitiva do Ministério Público, mas obviamente também lá no caso do provimento ele deve ser ouvido, porque direitos indisponíveis o Ministério Público é instado sempre a se manifestar. Tá bom? Muito bem. Tratado esses temas então aí do provimento 67, só coloco uma informação a mais para vocês, que eu vou deixar daí o link disponível para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Que o TJ de São Paulo editou um manual próprio para tanto, tá? Ele fez um manual aí de conciliação e mediação de cartórios extrajudiciais, como se fosse um manual aí de perguntas e respostas, tá? Então veja aí que tem várias questões e é interessante fazer uma breve leitura dele para vocês conhecerem um pouquinho mais do funcionamento dele aqui no estado de São Paulo, tá bom? Muito bem. Dito isso, podemos partir então agora para a chamada mediação judicial e compreender como que funciona então essa mediação dentro do âmbito de uma ação judicial. E aqui nós temos a primeira previsão da mediação judicial, né, a partir do artigo 24 ao artigo 29 da Lei 13.140, tá? E que vai se iniciar a partir do artigo 24, falando que os tribunais deverão criar aí esses centros judiciários de solução consensual de conflitos. E que nós já vimos também que o Estado de São Paulo, especificamente, já criou os chamados Sejusques, inclusive um funcionando dentro aí do prédio do Direito, né, da Faculdade aí de Direito da PUC Campinas, e que é, então, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, e que vai, então, servir essa unidade para realizar aí tanto conciliação quanto mediação, tá? Então, como que funciona a mediação judicial? Veja que o funcionamento em si da audiência de mediação, ela é determinada aí conforme o caso, conforme o mediador vai levando de forma adequada ao litígio em tela. Então veja que não dá para criar aí talvez um procedimento específico. Mas digamos que o entorno, a formatação de que tudo que vai levar a essa mediação e as consequências dessa mediação estarão aí definidas pela lei. E a primeira questão é a seguinte, que conciliação e ou mediação, elas são obrigatórias conforme o Código de Processo Civil. E como assim são obrigatórias? Havendo a propositura de uma ação e essa petição inicial dessa ação aí estiver preenchido todos os requisitos essenciais, corretos aí então para análise, para ter a sua tramitação perante uma vara judicial, então vai haver aí a designação pelo juiz dessa audiência, seja ela de mediação ou de conciliação, dependendo aí do caso, daquilo que for mais correto, for aí mais em conformidade com as necessidades das partes. Isso, em um primeiro momento, está previsto lá no artigo 27 da Lei 13.140, olha aí artigo 27, tá? Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, se não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação. E não só no artigo 27 nós temos essa previsão, porque olha também o artigo 334, caput, do Código de Processo Civil, que vai falar que se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido,
o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. E aqui veja que o Código de Processo Civil, ele aperfeiçoa essa regra. Ele vai falar então que a petição inicial tem que ter os requisitos aí preenchidos para o regular trâmite processual e o juiz, quando ele designar essa audiência de conciliação ou de mediação, e para o nosso caso específico da aula de mediação, ele tem que ser feito com uma antecedência mínima de 30 dias. E o réu ser citado aí com pelo menos 20 dias de antecedência. Muito bem. Parece então que essa audiência de mediação, ela é obrigatória e que ela deve ser realizada. E essa realmente é a regra porque um dos objetivos do Código de Processo Civil é justamente fomentar a prática da mediação e da conciliação, como meio de desafogar o poder judiciário. Agora, existem maneiras aí de você também ultrapassar, de você aí impedir a realização dessa audiência de mediação. E como que se faz isso? A primeira, que é a forma mais simples e que daí, digamos, é contrário ao interesse, inclusive, da própria parte que propôs a ação, ao interesse do autor, é se o pedido feito pela parte já for improcedente de pronto, que é a caso de improcedência liminar do pedido. O que é improcedência liminar do pedido? É quando o juiz, verificando casos passados, tá? Aqui o professor de processo civil vai explicar com vocês disso com muito maior detalhamento. Mas verificando casos passados, verificando a jurisprudência consolidada, ele já percebe que aquele pedido feito pelo autor é improcedente e não tem chance de prosperar. Então, antes mesmo de ele dar possibilidade do réu se manifestar, ele já julga improcedente a ação. Né? Uma forma de facilitar, impedir aí trâmites desnecessários, sendo que está óbvio, já está muito claro que o pedido vai ser julgado improcedente. Então, antes mesmo da ação tramitar, ela já é encerrada pelo juiz, sendo julgada improcedente. Então, essa é uma forma de impedir, ainda a contragosto do autor, a realização de uma audiência de mediação. Tá? Temos também outras formas. Uma segunda forma é a manifestação das partes de forma expressa que tem desinteresse na realização da audiência de conciliação ou de mediação. Só que aqui, e vou mostrar até o artigo para vocês, tem um detalhe importante. O 334, parágrafo 4º, vai dizer que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Logo, para a lei, como requisito, tanto o autor como o réu devem se manifestar contrários no interesse da realização da audiência de mediação. Não basta que seja uma manifestação unilateral, ou seja, de uma das partes. Ambas precisam se manifestar e daí a audiência não será realizada. Tá? Esse requisito ainda é bastante polêmico. Tá? Se vocês procurarem as decisões dos tribunais estaduais, tá? Alguns tribunais admitem somente a não realização da audiência no caso da bilateralidade aí da manifestação, ambas as partes se manifestando contrárias à realização da composição aí consensual, e alguns tribunais já se manifestaram que a manifestação unilateral seria suficiente, numa interpretação aí contra a legem, tá? Parece que inicialmente nós temos aí a prevalência do parágrafo 4º, inciso 1º, né, para a interpretação dos tribunais. Mas não sabemos se isso pode ser mudado aí conforme a manifestação, por exemplo, de um tribunal superior do STJ. Daí nós temos aí uma segunda forma aí de não realização dessa audiência. Tá? Olha só
o parágrafo 4º, inciso 2º, que vai falar que a audiência não será realizada quando não se admitir a autocomposição. Ou seja, quando nós estivermos aí diante de direitos indisponíveis que não admitem transação, né? E daí, no caso de direitos indisponíveis que não admitem transação, não se admite a autocomposição, logo não tem como se realizar uma audiência de mediação. Tá bom? Legal. Diante disso, então, nós temos aí a designação pelo juiz da audiência de mediação, né? O réu é informado para que ele, então, compareça à audiência de mediação. Daí é o seguinte, temos algumas situações aí que podem acontecer, tá? Nós temos que o réu, né, ou uma das partes, ou tanto o autor quanto o réu, eles podem comparecer à audiência de mediação e comparecendo, então, ela será realizada, como pode também haver aí o não comparecimento. E o não comparecimento pode ser tanto justificado quanto não justificado. Sendo um não comparecimento justificado, haverá uma nova designação de audiência de mediação, que isso é um tanto quanto óbvio, né? Afinal, se houve a justificativa, ela foi admitida aí pelo juízo, então há essa redesignação. Por outro lado, se o não comparecimento for injustificado, daí nós teríamos que pensar qual a consequência disso. E daí nós chegamos numa situação curiosa. Porque olha só o artigo 334, parágrafo 8º. Ele vai dizer que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Aí você pode pensar assim, legal, então não comparecimento injustificado de uma das partes leva aí a um ato atentatório à dignidade da justiça com essa multa de até 2%. Só que veja um detalhe curioso, que o parágrafo 8º só fala de audiência de conciliação. Ele não fala de audiência de mediação. E aí fica a grande questão. Afinal, isso foi um erro do legislador que deveria ter falado de mediação também, ou simplesmente foi intencional essa colocação somente da conciliação nesse parágrafo 8º, tá? A posição que prevalece, que nós verificamos nos tribunais e na doutrina, é que aqui deve-se ler conciliação como também mediação. Então seria audiência de conciliação ou mediação, em que se deve aplicar aí essa multa de até 2%. Afinal, a mediação ou a conciliação dentro do judiciário, né, dentro da mediação judicial, ela é impositiva, ela é uma etapa processual que deve ser cumprida, né, se designada pelo juiz, e não caindo em nenhuma das hipóteses que pode ser aí afastada. Então, a posição que prevalece é essa, que é possível o sancionamento aí com a multa. Agora, existe uma posição bastante minoritária que vai falar que, na verdade, como não há essa previsão e mais, existe a regra geral que ninguém deve se submeter à mediação, que a falta, né, a ausência numa audiência de mediação não leva a qualquer consequência jurídica. Então, você poderia faltar aí, independentemente de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça e ao pagamento de uma multa. Mas essa é uma posição minoritária que não vem prevalecendo aí na doutrina nem na jurisprudência. E que, na verdade, há sim essa consequência pela ausência. Tá bom? Pessoal, agora requisitos das partes em si e dos mediadores. Primeiro,
As partes, elas devem sempre estar acompanhadas aqui por seus advogados ou defensores públicos, tá? Então não pode haver participação de mediação judicial sem o acompanhamento por advogado ou defensor público. E isso vocês encontram tanto no artigo 334, parágrafo 9º do Código de Processo Civil, como vocês encontram também no artigo... onde está você? Opa. Ao artigo 26 e o seu parágrafo único da Lei 13.140. Tá bom? Gente, obviamente, tá? Se for uma causa própria do Juizado Especial Cível, se for uma causa do Juizado Especial Federal, em que não é necessário advogado, por exemplo, até 40 salários mínimos, no caso dos juizados especiais cíveis, ou até 60 salários mínimos, aí a causa, então você tem uma causa no juizado especial civil de até 40 salários mínimos e até 20 salários mínimos, você não precisa de estar acompanhado de advogado. E no caso do Juizado Especial Federal, que você tem até 60 salários mínimos e até 20 você não precisa estar acompanhado de advogado, logicamente, se estiver dentro desses 20 salários mínimos, você também não precisa estar acompanhado na audiência de mediação de um advogado, tá bom? Para firmar aí o ajuste, o acordo. Então, tem que ter sempre essa ressalva das hipóteses dos juizados especiais que vocês vão estudar na Prática Jurídica 4, tá bom? Quanto aos mediadores, veja que os mediadores, as partes aí não escolhem os mediadores, porque eles são, na verdade, aqueles que já estão aí determinados pelo próprio Poder Judiciário, que estão determinados aí no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo próprio Sejusc, que já são participantes, já estão aí então cadastrados e estão trabalhando como conciliadores e mediadores, tá? Então eles aí é que vão realizar esse serviço, tá, de mediação, e o próprio tribunal é que tem essa obrigação de manter o cadastro deles aí, para mostrar quem está habilitado a atuar dentro do Sejusc, tá? Um detalhe importante, que eu já falei para vocês dos mediadores judiciais, quem são lá na primeira aula, né? Mas lembrem de um detalhe. A mediação em audiência ou a conciliação em audiência é feita por conciliador ou mediador, não pelo juiz da causa, tá? O juiz da causa não atua nessa audiência, e sim os conciliadores e mediadores. Porque seria um contrassenso aquele que vai julgar a causa participar ativamente de uma negociação. E daí então ele teria aí um certo vínculo a mais e não ficaria como um terceiro totalmente não interessado para o julgamento da causa. Então é importante que ele não participe dessa mediação judicial. Tá bom? Muito bem. Último tema que eu quero tratar com vocês acerca da mediação é aquela mediação que pode ser realizada pelo poder público e que está prevista no artigo 32 a 34 da Lei 13.140. Olha aí na sua tela, tá? Artigo 32 vai falar que os entes federados, né, todos eles, poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública, onde houver, com competência para dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração, avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos por meio de composição no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público e promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Ou seja, os próprios órgãos públicos aí, né, os entes federados, podem criar câmaras próprias de mediação para solucionar não só os conflitos existentes entre os próprios entes da administração pública,
como também entre particulares e as pessoas jurídicas de direito público, tá? Mas veja, essa criação, aí, o funcionamento, criação, composição, tudo mais, isso aí vai ser definido pelo regulamento de cada ente federado, conforme está aí no artigo 32, parágrafo 1º, e submeter a essas câmaras o conflito é facultativo e é cabível apenas nos casos previstos no regulamento que será criado, tá bom? E aqui então as próximas regras que nós temos são regras apenas aí mais administrativas, que daí então, como vocês vão estudar aí no processo, que o acordo constitui título executivo extrajudicial. E o que é um título executivo extrajudicial? É a ideia que aquele acordo, se não cumprido, pode ser aí já levado direto a um processo de execução para que ele seja cumprido à força, né? E outra regrinha importante é que essa instauração da mediação, né, e aqui principalmente o procedimento de mediação coletiva, né, tanto individual quanto coletivo, mas no caso do parágrafo único aqui da mediação coletiva também, no artigo 34, nós temos que, com a instauração desses procedimentos, nós temos a suspensão da prescrição, tá? Então, você suspende a prescrição no momento em que é instaurado esse procedimento, tá? Então, veja, se você tem, por exemplo, uma ação pendente e nessa ação pendente aí resolve instaurar um procedimento de mediação, no momento em que se é admitido pelo juiz esse procedimento, há a suspensão da prescrição enquanto aí houver a realização do procedimento de mediação, tá bom? E, gente, complementando só essa questão do órgão público, uma lei só recente que nós tivemos, tá? Que é a Lei 13.867 de 2019, ela fez uma alteração no Decreto 3.365, que trata da desapropriação por utilidade pública. E vai falar, então, nessa Lei 13.867, que incluiu o artigo 10A e o artigo 10B, que a mediação poderá ser utilizada para a definição da indenização a ser paga pelo poder público para a desapropriação. Afinal, se o poder público desapropria algum bem, por exemplo, um bem imóvel, ele tem que pagar uma indenização justa sobre aquele bem. E daí isso pode ser definido por meio de uma mediação, conforme trata o artigo 10b aí do decreto 3.365. E daí se aplica de forma subsidiária as próprias regras da lei de mediação, tá bom? Pessoal, é isso aí então que eu tinha para falar de mediação com vocês, tá? Os temas que eu tinha que tratar. E daí então, a partir da próxima aula, nós começamos a tratar de arbitragem. Tema novo aí, que tem muita coisa a ser dita aí sobre arbitragem, tá bom? Então, até a próxima aí, para nós falarmos desse novo tema. Até mais!